Bom dia, queridos alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula extraordinária, espetacular, exuberante, elegante, magnífica e todos os adjetivos de matemática. Muito bem, então está aí o polígono convexo e o não convexo. Lembra que a gente falou isso, evitar de ficar falando côncavo, porque isso gera confusão, né? Afinal de contas, quem é o convexo, quem é o côncavo? Então, eu prefiro dizer polígono convexo e o não convexo. Esse que entra, né, que é essa entrada, ele é o não convexo. Melhor dizer assim, tá bom? Aí aqui a gente já falou dos elementos, os ângulos, vértices, ângulos internos, ângulos externos, diagonal. A gente mostrou claramente a diferença entre diagonal e lado. Só estou passando rapidamente para vocês se interarem do assunto. Aqui a tabelinha com os nomes, né? Comentamos sobre essa tabela. Eu sugiro que vocês decorem pelo menos a primeira lista, que é fácil. A primeira lista aqui, né? De 3 a 12. As outras ali tem alguns que são importantes, como o de 20 lados, que é o icosago. O resto a gente acaba não decorando, acaba esquecendo, né? Mas é importante ver que os nomes, eles têm uma composição, né? Uma composição de prefixo, né? Daí a formação deles. E aí nós falamos sobre também polígonos regulares. Aqui nós temos, como exemplo, 3 polígonos regulares. Importante lembrar que polígono regular, ele tem 2 características básicas. Ele é equilátero e é equiângulo. Correto? Equilátero quer dizer equi, né? O prefixo equi, ou equi, é de igualdade. Látero é lado, então tem lados iguais. E equiângulo, ângulos iguais. Então, todo polígono regular tem os seus ângulos internos congruentes, né? De medidas iguais, e os seus lados também são congruentes. O detalhe interessante é que todo polígono interno dá para você descobrir quanto vale os seus ângulos. Por exemplo, no caso do triângulo, quanto vale cada ângulo aqui? Polígono regular. É 60 graus. Por quê? Porque a soma tem que dar 180. Tá, mas porque a soma tem que E os dar ângulos são 180? iguais. Hã? Não, e Ah, os ângulos são iguais. sim, é essa a informação. Como a soma dos ângulos é 180 e eles têm que ser iguais, então 180 dividido por 3 dá 60 para cada um. Por isso a gente sabe que é 60. Isso só para o equilátero. O único triângulo que tem os ângulos iguais a 60 é o equilátero. O quadrado. Por que é 90 para cada um? Eis a questão. Por que é 90? Alguém sabe me dizer? Que poderia não ser 90. Por que é 90? Porque a soma dos ângulos internos tem que dar 360, e se todos os ângulos internos são iguais, é só dividir 360 por 4. Perfeito. Muito bem, Helena, é isso aí. Então, no caso do quadrado, como ele é um quadrilátero, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360. Então, como eles são iguais, 360 dividido por 4 dá 90 para cada um. E o pentágono? Sabe quanto que é cada ângulo interno aqui? Agora eu peguei vocês, hein? Da mesma forma que o triângulo tem os seus ângulos internos definidos, triângulo regular, que é o triângulo equilátero, da mesma forma que o quadrado tem os seus ângulos internos definidos, né? O pentágono regular também tem. E aí, quanto vale então? Por exemplo, no caso do quadrado, como é que eu descubro que de fato é 360? Faz uma diagonal, aí vai dividir em dois triângulos. E aí, como a soma dos ângulos de um triângulo é 180, então nesse triângulo nós temos 180. E aqui, como temos outro triângulo, também cuja soma é 180, então nós temos 2 vezes 180. E isso justifica ser 360. E no caso do pentágono? Aí dividir em 3 triângulos.
Então, a gente pega aqui um vértice, né? Pode ser qualquer um, isso não importa. Divide pelas diagonais. Então, partindo desse vértice, a gente consegue dividir a figura em 3 triângulos. E aí, a soma dos ângulos aqui desse polígono é 180, porque é um triângulo. Esse aqui do meio, a soma dos ângulos aqui é 180. E esse aqui, a soma também é 180. Portanto, Cláudio. como nós temos 3 triângulos, Cláudio. só um minutinho. Como nós temos 3 triângulos, a soma dos ângulos internos seria, então, 3 vezes 180. E quanto dá isso? 3 vezes 180? 540. 540. A gente chegou à conclusão de que não é 720. Você pensou que, viu lá, triângulo, 180 graus. Aí, quadrado, 360. Aí, qual foi o seu raciocínio? Opa, cada vez que eu acrescento um ângulo interno, então eu dobro. Então, ó, 180, acrescentei mais um ângulo. Eram 3, acrescentei mais um, virou 4. Era 180, então virou 360, dobrou. Aí você seguiu essa lógica. O próximo, pentágono, 5, acrescentou mais um ângulo. Então, 360 dobra, vai para 720. Só que a gente viu que não é. Eu ia falar que a cada lado que aumenta no polígono, aumentaria um triângulo, então seria mais 180. Então, galera, é isso, entendeu, Eduardo? Era acrescentar um lado ou um ângulo, você adiciona 180, tá? Agora, já que a gente está assim, falando nessa discussão, a gente já viu o caminho. Então, por exemplo, é o caso aqui, né? O hexágono. Então, você tem 1, 2, 3, 4 triângulos. Então, seria 4 vezes 180, que é 720. Observe uma coisa interessante. Eu agora quero generalizar essa ideia, porque agora a gente já sabe, o próximo seria um heptágono. Então, ele tem 7 lados. Bastaria somar mais 180 a 720. Correto? Porém, se eu quisesse um polígono de 100 lados, 100 ângulos, n igual a 100, qual seria a soma? Eu vou chamar de SI, tá? SI seria a soma dos ângulos internos. No caso do hexágono, 720. E aí, teria uma maneira para eu descobrir a soma de um... Aqui não é grau, não. Eu coloquei grau aqui, mas está errado. É lado, né? 100 lados. Uma possibilidade para achar a soma dos ângulos internos de um polígono de 100 lados. E aí? Pense bem. Eu tinha percebido que sempre que, né, tinha lá o... Você pode voltar? Isso, aí mesmo. Sempre que tem, tipo assim, pentágono, daí, vezes, a gente provou que é por causa dos triângulos, que tem 3 triângulos ali, então vai ser 3 vezes 180. Só que, tipo assim, não fez muito sentido, porque é um pentágono, eu achei que ia ter 5, mas deu 3. Daí eu fui reparar no quadrado e no triângulo, o quadrado tem 2 triângulos, só que ele tem 4 lados. E 360 é 2 vezes 180, então eu falei, vai ser o lado menos 2 vezes 180. Então, olha o que o Rafael está entendendo. Aqui nós temos um triângulo. Então, 1 vezes 180. Aqui nós temos 2, 2 vezes 180. Aqui nós temos 3, 3 vezes 180. Mas observe que um triângulo, mas ele tem 3 ângulos internos. 2 triângulos, 4 ângulos internos, ou 4 lados, também vale. 5 triângulos, 5 ângulos internos ou 5 lados. O que o Rafael percebeu é que a quantidade de triângulos que forma é sempre 2 a menos que o número de lados. Observe, nós temos um pentágono e formamos 3 triângulos. 5 lados, 3 triângulos. Um quadrado, 4 lados, 2 triângulos.
um triângulo. 3 lados e um triângulo. Então, o número de triângulos é sempre 2 a menos que o número de lados. Concordam com o que o Rafael falou? Aí ia ficar 98 vezes 180 para achar? De 100? Então, ótima ideia. Se é número... olha o caso do hexágono aqui, só para a gente concluir. No caso do hexágono, nós temos 4 lados, ou melhor, 6 lados, 6 ângulos e 4 triângulos. Ô, Cláudio, Então, a ideia é essa. Se é um polígono de 100 lados, seria então 98 vezes 180. Moral da história, podemos generalizar isso? Podemos. Como que ficaria uma generalização dessa ideia? Que a soma dos ângulos internos de um polígono de N lados, agora nós estamos generalizando, né? Seria o quê? O número de lados? 180 vezes 2 menos lados. Seria o número de lados menos 2 vezes 180. Igual aqui, ó. Número de lados, 100, menos 2, 98, vezes 180. Então, é o número de lados menos 2, subtrai 2, né? E multiplica por 180. Concorda que seria essa expressão? Concorda que é essa? Sim. Então, nós acabamos de deduzir a soma dos ângulos internos de um polígono qualquer, convexo. É bom deixar claro isso. É N menos 2 vezes 180. Agora é diagonal. Observe que nós temos aqui um polígono de 10 lados. Quantas diagonais nós podemos traçar desse polígono? Vocês sabem muito bem o que é diagonal. Vamos considerar aqui esse vértice. 7. Vamos considerar esse vértice. Isso aí, Eduardo. Esse vértice, a gente consegue traçar 7 diagonais, não é isso? Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ora, esse é o vértice A, mas tem o B, tem o C, o D, o E, o F, o G, o H, o I e o J. Da mesma forma que saem 7 diagonais do A, também é natural pensar que saem 7 diagonais do B. Concorda? Hein, pessoal? Vocês concordam? Da mesma forma que saem 7 diagonais do A, saem 7 do B, 7 do C, 7 do D, 7 do E, 7 do F, 7 do G, 7 do H, 7 do I, 7 do J. Concordam comigo? Então, o que a gente pode dizer então sobre o total de diagonais? Que a gente vai usar, vamos chamar o total de diagonais de D minúsculo. Se são 7, são 10 vértices. De cada vértice partem 7 diagonais. Então, nós podemos dizer que 7 vezes 10, que dá 70. Correto? Primeira pergunta que eu faço é a seguinte. Esse 70 aqui, a gente vai questionar ele daqui a pouco, né? A gente vai questionar ele já já. Vamos deixar esse 70 aqui com uma interrogação, depois a gente vê isso. Será que isso aqui está certo? Né? Mas a pergunta que eu faço é a seguinte. Por que do vértice A saem 7 diagonais? São 7 vértices. O A só não vai formar diagonal com o J, porque A e J não é diagonal, e não forma com B. Não forma com A, não forma com B. Então, você está excluindo dos 10, você está excluindo o B, porque o A não forma diagonal com B, você está excluindo o J e está excluindo o próprio A. Sobraram 7. Por isso que do vértice A saem 7 diagonais. Aí está certíssimo. Esse 7 está justificado por isso.
do B sai em 7, do D sai em 7, do E sai em 7. Então, a pergunta que eu faço, o total de diagonal seria então 70? Esse 7 está justificado. Agora, a pergunta que eu faço, o A sai em 7, do B sai em 7, do C sai em 7, todos eles saem em 7. São 10 vértices. Então, o total de diagonal seria 7 vezes 10, que é 70. Correto? Não, Eu acho que não, porque as vértices vão se repetir. é a mesma. Essa diagonal em especial está sendo contada 2 vezes, que ela já foi contada quando contou o A. Então, 7 vezes 10, dessa forma, representa o dobro de diagonais. O número de diagonais, na verdade, será a metade disso. Ou seja, 7 vezes 10 dividido por 2, que dá 35. Por quê? Porque dessa forma você está contando as diagonais 2 vezes. A partir daí, da mesma forma que a gente concluiu, deduziu uma fórmula para a soma dos ângulos internos de um polígono qualquer, convexo, a gente também pode deduzir uma fórmula para o número de diagonais. E a fórmula tem tudo a ver com essa conta. Observe que esse n-3 representado aqui é o 7, quando foi subtraído 3 vértices. A gente sempre vai subtrair 3 vértices do total, porque você não vai contar com os seus vizinhos e nem com ele próprio. Então, esse n-3 que aparece na fórmula, ele faz sentido, porque é o número de vértices menos 3, vezes o número de vértices, vezes 10 aqui representado. Esse 10 é o total de vértices que você tem. Mas dividido por 2, porque você estaria contando, sem isso, o dobro. Portanto, a fórmula n, que multiplica n menos 3 dividido por 2, ela é perfeitamente aceitável. Tem uma questão interessante, que é, observe que nós temos alguns polígonos com diagonais passando pelo centro. Observe o quadrado. O quadrado tem 2 diagonais que passam pelo centro. Aliás, as únicas diagonais do quadrado, as 2 passam pelo centro do polígono. Já o pentágono, nenhuma diagonal passa pelo centro, tá vendo? Mas no hexágono, também você tem aqui 3 diagonais passando pelo centro. O heptágono, nenhuma diagonal passando pelo centro. Conclusão. Observe que o quadrado e o hexágono, você tem as diagonais passando pelo centro, e isso sempre vai acontecer, não só com os dois, mas com qualquer outro polígono que tenha um número par de lados. Então, sempre que tiver número par de lados, você terá diagonais passando pelo centro. E se ele tem um número ímpar de lados, como é o caso aqui do n igual a 5 e n igual a 7, né? 5 lados e 7 lados, nenhuma diagonal passará pelo centro. E outra coisa interessante, observe, o quadrado tem 4 lados. Quantos diagonais passaram pelo centro? 2. O hexágono tem 6 lados. Quantas diagonais passam pelo centro? A metade, 3. Portanto, o próximo polígono seria o octógono. Ele tem número par de lados. Quantas diagonais vão passar pelo centro? 4, a metade. Daí conclui isso aqui, ó. Se o polígono tem um número par de lados, quantas diagonais passam pelo centro? O número de lados dividido por 2, a metade do número de lados. Mas, se ele tem um número ímpar de lados,
nenhuma diagonal vai passar pelo centro. Ok, pessoal? Então, a gente encerra aqui essa parte do capítulo 18. Ok? Podemos fazer a correção? Então, é o exercício 4, letra D, não é isso? Isso. Número 4. Calcule a medida do ângulo central de cada polígono a seguir. A gente pega 360 graus e divide pelo número de lados. Ou seja, alfa igual a 360 dividido por quanto? O icoságono tem quantos lados? O icosāgono tem 20 lados. Isto. Aqui é fácil, né? A gente pode simplificar o 0 com 0 e 36 dividido por 2 é 18. Portanto, 18 graus. Esse é o ângulo interno. Aliás, esse é o ângulo central, né? Acabou, só isso. 18 graus. Número 5, a gente vai fazer com a letra D, não é isso? Determine o que se pede em cada item. O número de lados de um polígono que tem 90 diagonais. Eu fiz assim, eu peguei a fórmula das diagonais e igualei a 90. E aí você faz o chuveirinho, né? Chuveirinho é ótimo. Aí vai dar uma equação de segundo grau completa. Ah, legal. Aí eu cheguei no 15. Aí eu fiz a prova real e deu certo. Então vamos lá. Calcule o número de lados, né, de um polígono que tem 90 diagonais. Aí você pegou a fórmula da diagonal. Qual é a fórmula mesmo? D igual a N, que multiplica N menos 3 sobre 2. É isso? Aí você substituiu o D pelo número de diagonais. 90, o D aqui representa exatamente isso. Então, você trocou aqui por 90. Ficou assim. Aí você tratou de resolver essa equação. O que você fez com esse 2 aqui? Passa ele multiplicando pelo outro lado. Ah, Helena, mas a Galiano fez assim também, como a Helena falou? Não, eu resolvi primeiro parênteses. Ah, aí depois. Aí depois eu não lembro se eu passei dividindo primeiro, porque eu fiz a conta e apaguei, porque não cabia. Então, pode ser esse jeito que você falou, mas eu prefiro também fazer como a Helena fez. Para eu acabar logo com a fração, se tem um 2 Isso, dividindo... vai ficar 180, isso, eu fiz assim também. E aqui vai ficar N menos 3. Aí você usou a propriedade distributiva agora. 180 igual a N ao quadrado, não é isso? Menos 3N. Jogou tudo para um lado só. É melhor passar o 180 para o outro lado. Então vai ficar N ao quadrado menos 3N menos 180 igual a 0. E aí, como é que você resolveu essa equação? Aí, pessoal, a equação do segundo grau de novo na parada aí, ó. Então, a soma das raízes tem que dar quanto mesmo? 3. Oposto de B. Aqui o B é menos 3, então mais 3. E o produto das raízes é o próprio C. Se o produto é negativo, então você tem que procurar dois números cuja diferença é 3 e o produto é 180. É fácil, não é não? Quem seriam esses números? Menos 12 e 15? Sem levar em consideração o sinal, pensando no número propriamente, né? Sem o sinal, é o 12 e o 15. Porque se você olhar bem, 12 vezes 15 dá 180. E a diferença de 12 e 15 é 3. Então, 12 e 15, sem o sinal. Vou colocar aqui. 12 e 15. Porém... É o 12 com negativo, né? Porém, um é mais, outro é menos. E como a soma aqui está indicando positiva, o maior é positivo. Então, é menos 12 e 15.
Daí, então, nós temos os valores de n. Os possíveis valores de n são menos 12 e 15. Porém, não faz sentido ter número de lados negativo. Não faz sentido dizer que o polígono tem menos 12 lados. Então, isso aqui não serve, n/s. Portanto, a resposta é 15. Só que não acabou, porque ele quer... Ah, não, acabou. O número de lados de um polígono que tem 90 diagonais. Ah, fim de papo. Acabou. É um polígono de 15 lados. Como é que chama esse polígono? Qual o nome dele? Pentadecágono. Pentadecágono. Tá bom? Um abraço para vocês Gente, e até rapidinho, chamada. sexta-feira.